Tá bom, né? Vamos começar. Ok. E aqui na tribuna, boa noite. Marcos Araújo, classificação ótica varejo. Venho agradecer aqui a todos os companheiros e companheiras na reunião, visitantes, né, que estão participando. É com imensa satisfação que a gente inicia mais uma reunião, né? Teremos aí daqui a pouco a nossa doutora Flávia Machado para falar de um tema tão delicado e atual e que vai nos iluminar, nos orientar da melhor forma possível, né, na sua palestra. E eu passo aqui agora a palavra para o nosso protocolo, Robert Barbosa, para falar dos companheiros que estão presentes e falar mais sobre alguma comunicação que tenha a fazer. Robert. Bom, boa noite, companheiros. Na tribuna virtual, hoje fazendo o protocolo, na ausência do nosso primeiro diretor de protocolo, Luciano Lunardelli, para apresentar as pessoas que aqui vão chegar. Das imagens das outras pessoas aparecendo a minha. A voz, o áudio está muito ruim. Bom, gente, dando volta aqui, vamos fazer o protocolo dessa noite. Na tribuna virtual, Robert Barbosa, classificação Construções e Reformas Sustentáveis, para fazer hoje as boas-vindas. A gente gostaria de agradecer, primeiramente, a presença dos companheiros rotarianos, das companheiras rotarianas nessa noite, e uma saudação especial aos visitantes na nossa sala, que hoje estamos aqui com a presença da Andréia Góes, da Evelyn Góes, do nosso querido rotariano ad eterno Carlos Evaristo, a nossa querida companheira aqui de Ipanema, Ludmila Milito, a nossa sócia honorária Maria Inês e a nossa querida, que eu estendo a todos vocês, uma saudação rotária, Sueli Elias, companheira do Rotary Clube Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. Nesse momento, retorno a palavra ao presidente do nosso clube, Marcos Araújo. Por favor, Marcos. Obrigado, companheiro. Vamos abrir o período das comunicações. Eu peço até o Robert que se tem alguém que enumere aí a vez dos companheiros que queiram fazer alguma comunicação e, consequentemente, depois a gente passa a palavra para a nossa queridíssima Flávia para iniciar a sua palestra. Então, eu abro agora. Quem quer fazer alguma comunicação nesse período, por favor, esteja à vontade. É só abrir o seu microfone ou levantar a mãozinha se alguém quer fazer algum comunicado. Temos aqui a companheira Norma. Por favor, Norma. Só abrir o seu microfone, ok. Boa noite. Só um minuto, gente. Gente, perdão, o motoboy chegou aqui na hora. A hora da pizza, né? Tá certo. Nem é, trabalho. E pega o que ele tem. Obrigada. Gente, desculpa, perdão. Nada. Bom, daqui a 4 semanas vai acontecer um evento chamado 29 Coach. É uma regata das estações. A gente vai fazer uma regata a cada estação do ano e vai começar pelo Yacht Club do Rio de Janeiro o inverno. E aí, por que a gente chama de coach? Que é uma regata que tem aprendizado no mar para os velejadores de 13 a 17 anos. É uma classe e o período que a gente vai ter todos os velejadores dessa classe aqui no Rio de Janeiro. E tem também fora d'água uma campanha chamada O Mar é Nosso e o Lixo é Seu. E aí o Rotary Ipanema, né, entra nessa ação social, onde todos os velejadores, a gente vai ter ali uns 40 velejadores, mais pais envolvidos, com uma ação na Praia da Urca de conscientização sobre o lixo no mar. E toda a inscrição desse evento vai ser convertido em cesta básica para o Rotary também, onde a minha filha, com os filhos da Camila e a filha da Flávia, que são campeãs brasileiras de vela, vão fazer a entrega dessas cestas. Então, é um lembrete, né, que a gente está 4 semanas do evento,
vai ter um convite para o governador ou para o presidente. Você, Marcos, principalmente precisa me auxiliar. Quem do Rotary poderia representar lá no Yacht Club, entregar a medalha, todos os velejadores vão ganhar uma medalha com o símbolo do Rotary no peito. E a intenção, gente, além da pegada social, é a gente trazer jovens para o Rotary, para conhecer o Rotary, para participar do Rotary, né? Então, é um lembrete, fica aí o pedido de apoio de vocês. Quem tiver alguma dúvida pode me procurar, que eu acho que eu tenho pouco tempo para falar aqui, né, Marcos? Não, é para a gente não... Mas pode ficar mais um pouquinho, se você quiser falar mais um pouquinho. Porque isso é muito interessante, esse projeto, né, para a gente. Começar devagarinho, esse projeto social é muito bom. E a Norma, a gente está colocando ela à frente desse projeto e a gente quer desenvolver ele, como já está já em cima aí há 4 semanas. Quem tiver alguma dúvida e tal, é só perguntar a ela. Ela está, como é que se diz, montando tudo isso direitinho e para a gente dar continuidade a isso, né? Norma, Então, qualquer data desse projeto. Qual a data? Dia 28 e 29 de agosto. Tá. Daqui a 4 semanas mesmo. Né? E a gente vai desenvolver e vai comunicar tudo, vamos fazer essa comunicação ao governador, aos companheiros que, quando chegar a data do evento, puderem estar presentes e tal, para prestigiar, e a gente divulgar mais o nome do Rotary, né? No nosso caso, Ipanema, mas do Rotary de uma forma geral, né? Isso, E com essa pegada ecológica e tudo que tem a ver com o nosso tema atual aí. Né? Obrigada. Tá ótimo. Então, mais alguém que queira fazer alguma comunicação? A princípio, não. O companheiro pode dar prosseguimento. Eu passo a palavra a você, meu companheiro Robert, para fazer a apresentação da nossa palestrante, Flávia Machado, e vamos dar continuidade. Ok, companheiros, retornando à nossa tribuna virtual, para fazer a apresentação hoje da nossa palestrante, que vai, né, conduzir, eu chamo muito de resenha, que é uma coisa bem descontraída. Boa noite, Hélio Koppelman, bem-vindo. Vamos fazer a apresentação hoje da nossa palestrante e dizer para vocês que hoje nós vamos ter uma noite muito agradável, uma noite com muito frio, todo mundo aí embaixo das cobertas, bem agasalhado, e um tema interessante que eu acho que vai ser extremamente elucidativo, principalmente pelo tema. O tema todos de hoje já sabem, né, que é a violência doméstica Covid-19. E qual o teor disso? É que a nossa querida doutora Flávia vai, através de estatísticas, de experiência, mostrar para nós que, nesse período, o quanto cresceu a violência doméstica, não só aquilo que a gente vê na televisão, no dia a dia, que é uma coisa avassaladora, mas realmente por dentro dos bastidores da justiça, que realmente é muito mais do que a gente pode, de alguma forma, estar tendo conhecimento. Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre a doutora Flávia, chamo assim, ao mesmo tempo eu chamo de companheira Flávia, porque a doutora Flávia Machado, ela é advogada, pós-graduada pela Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, tem pós-graduação também pela Fundação Getúlio Vargas, na área de responsabilidade civil, é membro da comissão da OAB Mulher do Rio de Janeiro, sócia titular do escritório Nunes e Machado e Vargas, com unidade no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e também já tem até algumas pessoas que sabem, realmente a doutora foi, durante muitos anos, uma exímia advogada da Santa Casa de Misericórdia, e até algumas pessoas que, quando viram na nossa rede, a doutora da Casa... Então, realmente deixou um legado muito grande dentro do direito nessa instituição. E, acima de tudo, também foi nossa companheira no Rotary Club de Ipanema, foi presidente do Rotary Club do Rio de Janeiro e Ipanema, e quem é rotariano, mesmo que esteja fora das fileiras, nunca deixa de ser rotariano. Ela tem Rotary na alma, né? E, com certeza, acreditamos nós que, nesse período do presidente Marcos Araújo, retornará às nossas fileiras, né? Não só a Flávia, mas também como seu marido Jorge, foi rotariano também, presidente, e é um casal maravilhoso e que tem com eles o quê? As meninas superpoderosas, né? As pequenininhas. As pequenininhas. Flávia, agora que não estão tão pequenininhas, né? E seja bem-vinda.
A palavra é sua. Boa noite. Eu que agradeço aí as palavras carinhosas do protocolo, do Robert. Agradeço também ao presidente Marcos Araújo. É um prazer enorme estar aqui nessa noite, matando a saudade de muitos companheiros no período que eu fiquei como rotariana. O motivo do meu afastamento realmente foi o motivo da maternidade, né? 2 filhas quase que em sequência, realmente, muitas vezes à frente de reuniões com a bebezinha no colo, enquanto o Jorge dando uma madeira para outra, enfim. Mas elas crescem e a gente retorna aí à nossa vida. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, a gente hoje vai tratar realmente de um tema que não é um tema muito feliz, não é um tema muito alegre, né? A gente sempre procura trazer temas instrutivos, informativos e muitas vezes felizes no clube, mas a gente precisa encarar hoje um tema pesado, um tema um pouco forte, mas que com certeza talvez vá orientar a muitos dos companheiros, dos visitantes aqui presentes, a de repente estender a mão e ajudar alguém que está precisando ser visto, ser ouvido, e naquele momento não tem voz e não tem forma de se fazer ouvir. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre a violência doméstica, especificamente nesse período pandêmico, né, da pandemia aí do Covid-19. Eu queria mandar um beijo para a Inês, companheira Inês. Um beijo, Inês, estou te vendo aqui. Obrigada em você estar aqui presente, um tempinho que nós não nos vemos. Bom, a gente, para poder entrar nesse tema, a gente tem que fazer uma introdução muito breve, né, falando um pouquinho sobre a Lei 11.340, de 2006, que é justamente a famosa Lei Maria da Penha. Essa Lei Maria da Penha, ela foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006 pelo então presidente da época, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, e, na verdade, ela se tratou de uma compilação de artigos na Constituição Federal, assim como pactos que existiam, né, que é o Pacto de São José da Costa Rica, era a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Então, a Maria da Penha, né, que tem uma história muito pesada de vida, mas de vitórias, que a gente não tem muito tempo para poder falar um pouquinho dela, mas essa lei, ela lutou muito e conseguiu com que ela fosse compilada e trazida aí para o mundo jurídico no ano de 2006. Então, essa lei, ela direcionou a responsabilidade da sociedade, da família e do poder público para que pudesse proporcionar o exercício dos plenos direitos da mulher, dela como pessoa, como mulher, numa sociedade que não é levantar aqui a questão do feminismo, mas não há dúvida que o histórico da sociedade é uma história de uma sociedade machista, visto aí quando as mulheres tiveram direito a voto e tudo mais. Então, na verdade, essa lei ela traz aí a tentativa de trazer um pleno direito do exercício dos direitos da mulher. Então, dentro dessa lei foi especificado o que significam as agressões, né, como elas são qualificadas, essa forma de violência, podendo ser física, podendo ser psicológica, sexual, patrimonial e moral, que eu vou falar rapidamente um pouquinho de cada uma delas. Ele coloca essa lei também aonde, qual local, a forma de prevenção dessa violência doméstica, aonde a mulher poderia buscar um resgate, pedir auxílio, ele dá esse direcionamento. Ele coloca como um grande avanço, que é justamente a possibilidade das medidas protetivas, que é justamente o afastamento do agressor, da proximidade dessa mulher que acaba sendo agredida. Ele é retirado, ele é uma das grandes disposições inovadoras da Lei Maria da Penha, justamente a questão da medida protetiva. Ela direciona também os locais aonde a mulher pode ser direcionada, que são as casas de apoio, as casas de acolhimento. Ela cria os juizados da violência doméstica e familiar contra a mulher,
São poucos os juizados que ainda existem, todos esse tipo de crime, ele era sempre, caía na vara criminal, né, numa vara criminal comum, e foram criados, então, esses juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, e que, então, trata especificamente desse tipo de caso. Isso não quer dizer que aquelas comarcas que ainda não têm os juizados de violência doméstica não possam tratar dessa matéria. Essas varas, os juizados que não foram estabelecidos nessas comarcas, né, algumas comarcas menores, os processos eles são direcionados às próprias varas criminais. Mas a visão da possibilidade de um acolhimento melhor à mulher foi dado em decorrência da existência da Lei Maria da Penha. E o que é interessante é que a violência doméstica, né, contra a mulher, ela deixou de ser considerada uma de menor potencial ofensivo. Ela não tinha o condão de ser complexo, de ser um crime complexo. E, na verdade, ele porque um homicídio doloso ele está uma tipificação comum no Código Penal. E quando ele é cometido contra uma mulher, em decorrência do seu estado de gênero feminino e no ambiente doméstico, a gente identifica isso como uma qualificadora. Então, a gente tem aí um quê de aumento de pena, justamente a qualificadora dentro de um homicídio doloso. Então, como eu estava falando um pouquinho, né, as formas de violência que a gente tem aí, a violência física, a violência moral, a violência sexual, a violência patrimonial. Vou falar um pouquinho de cada uma delas muito rápido. Bom, a violência física, que é o que a gente vê aí muito na televisão, que é o espancamento, é o apertar, é o sacudir a mulher, é atirar objetos, estrangulamento, sufocamento, enfim, o que há de mais horrível, atirar com arma de fogo, utilização de armas brancas, canivete, faca, pedaço de madeira, tudo que puder machucar a mulher. A violência psicológica, né, que é aquele dano emocional que é causado dia após dia na convivência com esse companheiro, com esse marido agressor, que são as ameaças, o constrangimento, a humilhação, a manipulação, isso tudo dentro do lar, dentro do próprio ambiente, né? O isolamento, é muito comum a gente ver o isolamento, aquela mulher que simplesmente some dos amigos, some do ambiente social, some da comunidade religiosa, some, às vezes, do salão de cabeleireiro, onde a gente muitas vezes encontra os amigos, né? A violência sexual, que é o estupro, né? Um absurdo, uma atrocidade sem igual, obrigar a mulher também a fazer atos sexuais ou que causem repulsa, e quando a gente fala isso, a gente diz que a mulher que tem um marido, tem um companheiro de longa data, de muitos anos, ela também pode estar sofrendo uma violência sexual, porque ela muitas vezes se sente na obrigação de ter o ato sexual com aquele companheiro, simplesmente pelo fato de ter sido embutido na mente dela que ela, como mulher, deve servir ao marido, deve servir ao companheiro e estaria sempre disponível para ele. Então, a mulher que tem, muitas vezes, para nós aqui, um relacionamento saudável, um casal que vive muito bem, para nós aqui não teria qualquer tipo de problema, mas às vezes entre quatro paredes, o não dela é não, mas isso não quer dizer que o marido a force a ter esse ato sexual. Então, isso é um estupro, isso é uma violência sexual, porque não há o consentimento dela naquele momento da relação. A violência patrimonial, que é aquele homem que controla o dinheiro, faz danos ao patrimônio dela, existem joias que a mulher tem de família
e ele pega essas joias, furta, vende, transforma isso em dinheiro, enfim, todo o que diz respeito ao patrimônio que essa mulher adquire no decorrer da sua vida. E outro dano também, muitas vezes a mulher conhece rapazes, companheiros, e tendo já uma situação estruturada financeira, uma profissão já bem estruturada, muitas vezes o companheiro se aproveita dessa situação e induzindo, né, a mulher a ter gastos excessivos com ele, com situações que, na verdade, ele não teria necessidade, ele induzindo a que ela faça esses gastos, compras, né? Então, isso é uma forma de violência, que é a violência patrimonial. Temos aqui a violência moral, que é a acusação de mulher de traição, emitir juízo moral sobre a conduta dela, fazer críticas mentirosas, desvalorizar a mulher perante terceiros, né? E isso é curioso, porque esses danos, né? Essa violência psicológica e a violência moral, elas são as mais difíceis de você conseguir comprovar, tendo em vista a subjetividade do caso, né? Eu vou falar até um pouquinho no final, que foi sancionada recentemente ontem, né, dia 28 de julho, bem recente, uma lei do presidente Jair Bolsonaro, que ele justamente criminaliza de forma mais objetiva essa violência moral que a mulher vem enfrentando. Mas vamos lá, em relação ao Covid, à pandemia, o que a gente tem aqui? Os dados que nós vamos apresentar, né, o histórico, ele veio do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, como diretora executiva é a doutora Samira Bueno, e também nós tivemos o 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi lançado agora no dia 15 de julho de 2021. Então, esses dados são dados públicos, né? Você tem acesso a página na internet, e a gente que faz parte da comissão da OAB Mulher, eu faço parte de 2 comissões, que é justamente da violência contra a mulher e a comissão de mulheres nas políticas públicas, então a gente tem sempre acesso a todos esses fóruns, esses anuários. Então, no ano de 2020, a gente teve acesso que aconteceram cerca de 695 mil ligações para o número 190, né, aonde denunciava a ocorrência de violência doméstica. Número 190, ligação da polícia, de conhecimento geral. Então, dessas ligações, no ano de 2020, 695 mil foram para a violência doméstica. Então, isso a gente diz que foi um ano marcado. O ano de 2020 foi um ano marcado pela pandemia, porque ele acabou registrando mais de uma ligação por minuto. Então, dentro de 1 minuto, mais de uma ligação a polícia recebeu com denúncias de uma violência doméstica que estava acontecendo no lar de uma mulher, no ambiente familiar. E o que é interessante, que apesar desse isolamento, né, social que a própria pandemia nos impôs, as mulheres foram obrigadas a conviver com os seus agressores, que muitas vezes não sabiam nem que eles eram seus agressores, que eram seus companheiros, cada um tinha a sua rotina de vida, saía para trabalhar, cada um dentro do seu horário, se encontravam rapidamente no café da manhã, rapidamente num jantar, ou então, às vezes, acabavam nem se encontrando durante a noite, só que de uma hora para outra, aquela pessoa que você convivia regularmente, mas em horários escassos, se passou a conviver com você 24 horas por dia. E nesse período dos 24 horas por dia, ela descobre que esse é o seu agressor, né? A gente entende que todos estavam com situações realmente adversas de pandemia, problemas financeiros, problemas de empresa, desempregos, e de repente você se dá conta de que a pessoa a quem você conviveu a vida inteira é o seu algoz, né? Então, nesse período, né, o momento de você ficar muito introspectivo, muito dentro do seu lar, ao contrário do que nós podemos pensar, o que vemos,
todos falam, teve um aumento muito grande, teve um aumento no número de violências e tudo. Pelos cálculos, o ano de 2020 teve um número menor de denúncias, um número menor de assassinatos, um número menor de estupros do que o ano de 2019. O ano de 2019 foi maior, impressionante. Por quê? Justamente por esse confinamento. As mulheres não conseguiam sair dos seus lares para poder fazer as denúncias, porque a maioria das denúncias elas têm que ser de forma presencial. Elas não tinham acesso a isso, porque estavam todos confinados. A gente consegue ver isso dentro de um quadro do próprio Fórum Brasileiro. O mês de março, meados de março e o mês de abril, tivemos uma queda brusca nos casos de estupro. Estupro contra a mulher e estupro também de vulnerável, estupro contra crianças de entre 0 a 13 anos. Por que houve essa diminuição de denúncias, mas a gente sabe desse aumento real, que são os aumentos que a gente fala das subnotificações. As pessoas não tinham acesso a fazer a denúncia. As pessoas não tinham como conviver com outras pessoas. Então, como exemplo, vou dar o exemplo de uma mulher que passou a conviver na sua residência com o seu agressor, e ela não tinha mais como sair de casa, ela tinha uma regularidade em fazer encontro com amigas, ela tinha uma regularidade em atendimentos médicos, clínicos, até mesmo clínicas da família. As clínicas, os atendimentos médicos, os assistentes sociais, todos esses que fazem parte de um equipamento, né? Um equipamento público, né? de prefeitura e tudo mais, essas pessoas também estavam isoladas. Então, é nesse local que essas mulheres, muitas vezes, conseguiam ser ouvidas, conseguiam ser vistas, num exame laboratorial, um exame médico, um toque, um exame às vezes, um exame de mama, o médico conseguia identificar, ou a médica, uma lesão, uma roxidão, e dali começava a conversar: por que a senhora está com esse roxo? Por que a senhora está machucada? E ali ela sozinha, dentro daquele ambiente médico, para ela era um ambiente seguro, e muitas vezes ela conseguia se abrir e falar, e a partir dali começava-se a investigação e poderia-se ter aí o afastamento do agressor. Com a pandemia, isso não acontecia mais. Muitas pessoas fecharam seus consultórios, muitas pessoas deixaram de ser atendidas no ambiente médico, muitas pessoas deixaram de ir às suas congregações religiosas ou às suas reuniões semanais, como, por exemplo, a nossa reunião de Rotary, né? A gente tem aí Rotary espalhado no mundo inteiro. Por que não uma mulher que todas as quintas-feiras, as terças-feiras, as segundas-feiras, numa reunião de Rotary, de uma hora para outra, parou de ir e não tinha com quem conversar, né? Ela não tinha aquela companheira ou aquele companheiro amigo ali do lado, onde ela, puxa, eu não estou me sentindo bem. Não tinha mais como se falar isso não podia mais acontecer em decorrência da pandemia. Os estudos também mostram como as crianças sofreram essa violência doméstica dentro das suas casas, e 90% dessas crianças sofreram abusos por pessoas conhecidas, que são os pais, irmão, tio, vizinho. E por que essas crianças tiveram um aumento muito grande de violência e de estupro? Porque as escolas ficaram fechadas. Aquele professor, aquela professora, aquela moça da merenda, aquela auxiliar de escola, ela não estava mais ali para ver a rotina da criança, para receber a criança vindo da sua casa e entrando na escola. Então, a criança não era vista. Então, os professores e todas as pessoas que circundavam esse menor não tinham mais contato com ela.
E para essas crianças que eram obrigatoriamente obrigadas a ficar dentro de casa, não tinham convivência com outros adultos que não aqueles membros da família. Justamente o membro da família que era o que cometia violência com ela. Então, a gente tem casos de diminuição drástica disso, mas a gente sabe que as subnotificações elas foram enormes. E por que muitas vezes as mulheres aceitam isso, né? Elas aceitavam, né? Ou ainda aceitam viver dentro dessa situação? Porque a grande maioria das mulheres que sofrem a violência doméstica, elas possuem pouca instrução, a maioria, tá? Pouca instrução. Elas têm idade fértil de 18 a 44 anos, não têm um estudo, elas têm dificuldade por terem filhos jovens, por terem viverem em uma classe social um pouco mais baixa. Se elas denunciam o companheiro, elas não têm condição financeira, elas não possuem condições financeiras de se manter. Então, elas preferem aceitar as agressões, elas preferem se calar pelo medo de como vou fazer para sobreviver, como vou fazer para ter comida dentro de casa, como vou fazer para poder cuidar do meu filho. Então, eu acabo aceitando essas agressões porque eu não tenho como me manter. Elas não têm como se manter. E é isso que os agressores usam muito, né? Você não trabalha, eu banco, eu te sustento, então você tem que aceitar, porque é assim, você casou comigo, você está comigo. Então, isso é muito triste, mas, infelizmente, é o que a gente vê. Isso, o que a gente muito vê isso. E o curioso também a gente identifica o índice de homicídio doloso contra a mulher muito grande, mas não necessariamente esses registros que são feitos, eles são direcionados para um homicídio doloso vinculado a uma violência doméstica. Porque os próprios policiais militares, a própria autoridade policial, muitas vezes não consegue identificar que aquilo é um caso de violência doméstica. Porque essas mulheres de baixa renda, essas mulheres que vivem em comunidade, infelizmente, muitas convivem com o tráfico. Elas vivem dentro de um ambiente onde o tráfico é muito forte, onde a gente tem pessoas que seguiram o caminho errado da lei, e até mesmo as mulheres também seguem esse caminho errado da lei. E aí, quando tem uma denúncia de que houve um abuso, ou que houve uma violência, ou que houve um homicídio em relação a uma mulher, a autoridade policial, quando chega até o local para poder fazer a verificação, grande parte entende que ela foi morta porque fazia parte do tráfico, ou porque era envolvida com pessoas que seguiram o caminho do mal. Eles não conseguem investigar ou não conseguem enxergar que essa mulher, mesmo com a vida errada, mesmo envolvida no tráfico ou com qualquer tipo de tipificação penal, ela também pode sofrer violência doméstica. E a grande maioria dessas mulheres que foram mortas dentro de uma comunidade, todas foram por armas brancas. Faca, canivete, pedaço de madeira, e isso não leva em consideração ser violência doméstica, isso vai para o registro da vala comum, de um homicídio doloso, e não para um homicídio com a qualificadora da violência doméstica. Então, isso é muito ruim, porque a gente vê uma polícia despreparada, uma polícia que não consegue identificar que ali dentro daquela comunidade aconteceu uma violência doméstica, então eles preferem fechar os olhos e fazer aí o registro como um homicídio doloso, como um homicídio, como dezenas, centenas e milhares de vezes nós vemos aí na televisão e nos nossos jornais. Bom, eu falei um pouquinho das crianças, né, que isso é uma coisa que me preocupa muito, que eu fiz aqui algumas anotações, e isso me deixou muito assustada,
porque quando a gente foi estudar a respeito dessa violência contra as crianças, né, as crianças meninas de 0 a 13 anos, a gente viu que o Brasil foi o país, né, dentro da América Latina, que mais fez com que as crianças tivessem perdido o ano letivo. O Brasil é o país que manteve as escolas fechadas por mais tempo. A gente ainda mantém aí, a grande maioria das escolas públicas permanecem ainda fechadas. Então, isso trouxe dentro da casa dessa família, da casa dessa mulher agredida, da casa dessa criança agredida, a majoração da violência, porque não tem para onde correr, elas têm que ficar realmente dentro de casa. E quando a gente fala que essa violência ela nasce dentro das classes mais baixas, das mulheres que possuem aí um menor conhecimento, uma menor escolaridade, isso cai por terra quando a gente identifica recentemente o caso daquela juíza, da doutora Viviane, que foi assassinada à véspera de Natal, o seu ex-marido, ela foi esfaqueada na frente dos filhos, na véspera de Natal, no momento que ela entregava os filhos para o seu ex-marido. E eu tive, assim, o orgulho, o prazer de conhecer a doutora Viviane. Ela era uma juíza de uma vara civil, na qual nós tínhamos alguns processos, e amigos em comum. Ela sempre brincava muito, ficava brincando que o ex-marido nunca tinha aceitado a separação, que às vezes ele fazia algumas atitudes que ela não gostava, mas que ela sabia que isso ia passar, porque ele realmente era apaixonado pelos filhos e que ela acreditava que nada poderia acontecer. Então, isso nos leva a ver que até mesmo uma pessoa estudada, uma juíza de toga, que estava ali para defender, né, o interesse do cidadão, ela estava ali para punir aqueles que eram contrários à lei, ela não conseguiu identificar que estava sofrendo uma violência doméstica, mesmo não convivendo no mesmo teto com o pai das crianças. Então, ela viveu uma violência doméstica diuturnamente, com xingamentos, com agressividades por telefone, com mensagens pelo WhatsApp, e ela, em momento algum, ela denunciou, ou ela procurou. No início, ela chegou a andar um pouco com seguranças, mas logo depois o agressor ele mostra aquele momento de calmaria, que é justamente o momento que precede o golpe final, que foi o que aconteceu, infelizmente, com a Viviane, o falecimento dela na frente dessas crianças que hoje estão vivendo com os avós. Então, o que a gente tem? A violência doméstica, ela não é um problema só do casal, um problema da polícia. Ela é um problema da sociedade, é um problema de todos nós. E a gente tem que ficar muito atento a qualquer tipo de sinal de violência. Às vezes você está na sua casa, você escuta a sua vizinha falando um pouco mais alto, a voz também de um homem falando um pouco mais alto, e aí você acha que não, briga de marido e mulher, eu não vou meter a colher, roupa suja se lava em casa. Não é assim que a gente tem que pensar. A gente identificou algo estranho, de alguma forma, de uma forma bem sutil, você tem que mostrar que você está ali presente. Então, no caso da vizinha, né, eu posso dizer isso porque isso aconteceu aqui no meu prédio, né? A minha vizinha sofria violência doméstica e muitas vezes eu escutei. Então, eu era a primeira pessoa a abrir a janela com força e falava: gente, eu estou escutando um barulho estranho, o que está acontecendo? E tentava fazer algum tipo de alarde para que ela percebesse que eu estava aqui presente, que eu poderia ajudá-la de alguma forma. A gente também pode ajudar uma pessoa não fazendo alarde com sons ou então com barulhos. Se você tem o telefone dela, manda uma mensagem: olá, minha amiga, como você está? Estou com saudade, precisando, estou aqui. Ou então, às vezes, as pessoas que têm um pouco mais de idade se sentem um pouco mais constrangidas, mas têm um relacionamento bom com essa amiga, com essa vizinha. Sabe o que você pode fazer? Manda um bilhete, uma receita de bolo. Dentro dessa receita de bolo, você coloca ali uma frase: eu sei o que você está passando.
faça contato comigo, dentro de um bilhete simples, porque aquele agressor vai pegar o bilhete, o que é isso? Receita de bolo. Você pode combinar com essa pessoa que está sofrendo uma violência doméstica, você pode combinar com ela algum tipo de sinal, como a gente já viu aí, os sinais que são colocados, o punho em rispe, você fazendo uma chamada de vídeo com uma amiga, com alguém da família, conforme você vai falando e o seu agressor está andando aqui em volta de você, porque ele tem que ficar controlando tudo que você está fazendo, você levanta o punho. Isso é um sinal de que você diz, eu preciso de ajuda. Por favor, denuncie, eu estou precisando de ajuda. Você não precisa falar absolutamente nada. Apenas a pessoa vai levantar o braço e você vai entender isso. Então, o que a gente precisa? Tentar tornar público esses sinais. Mostrar que um punho sendo colocado próximo a você. A lei que foi sancionada, que eu falei um pouquinho antes agora, na quarta-feira, ontem, dia 28 de julho, que a gente tem, até a gente chama ela de o pacote basta, né? Que, na verdade, ela é uma lei, ela altera alguns dispositivos do Código Penal e também alguns dispositivos da Lei Maria da Penha. E essa lei é justamente aquela onde a mulher, na palma da mão, faz o X em vermelho e leva essa sua mão, você saiu com o seu agressor, você foi ao mercado, você foi a uma farmácia, você vai fazer o seu X vermelho, seja com batom, seja com canetinha, seja com qualquer coisa que seja. E você, no momento que chega ao balcão para poder fazer a compra, você abre a sua mão e mostra esse X vermelho. Aquela pessoa que está lhe atendendo, ela vai entender esse sinal e naquele momento ali ela já vai conseguir fazer a denúncia. Ela liga para o 190 dentro do próprio estabelecimento, essa mulher se mantém no estabelecimento e muitas vezes a própria polícia, a força policial já vai até o local e já faz essa abordagem. Então, essa lei foi sancionada agora, ontem, na quarta-feira, que é a lei do basta, que é a lei do X vermelho. Então, isso é muito importante a gente poder divulgar essa forma de mostrar que a mulher está sofrendo violência. Outra situação também muito interessante, nós temos aí uma marca de uma rede de lojas que finalmente abriu aqui no Rio de Janeiro, não vou fazer comercial aqui, mas acredito que todo mundo conheça, foram abertas aí de um dia para o outro inúmeras lojas que não tínhamos no Rio de Janeiro, que a maioria delas você comprava por aplicativo, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente só conseguia comprar pelo aplicativo. E essa empresa, né, que tem como diretora uma mulher, dentro desse aplicativo, ela fez questão de colocar um botão de pânico. Então, a mulher está em casa, está isolada, não pode falar com os amigos, não pode fazer absolutamente nada, porque o seu companheiro está ali do lado dela o tempo inteiro. Então, ela procura o quê? Vai para a internet, vai procurar sites de roupa, de moda, de livros, e num desses sites ela consegue identificar que ali tem um aplicativo onde tem um botão do pânico. Isso disfarça muito bem ao agressor, porque ele passa por essa mulher e vê que ela está no site, está comprando bobagem, está gastando meu dinheiro. Ela, não estou olhando, né? Estou vendo aqui o que tem de bonito, estou passando o meu tempo aqui olhando. E lá naquele aplicativo, naquele site, tem um espacinho onde você pode fazer a denúncia, onde você pode pedir ajuda e pedir auxílio. E é o botão do pânico, que é uma das grandes inovações que a gente teve desse grupo, né, dessa empresa de varejo, né, que é bastante conhecida. E a gente sabe que essa ideia acabou gerando outras situações muito parecidas, como outros aplicativos, como o PenhaS, que é um aplicativo que trata justamente de você fazer a denúncia sem que seja percebida, porque você está a todo tempo sendo monitorada pelo seu algoz. Então, assim, o que a gente tem, né? Os mitos da violência doméstica. A gente escuta, as mulheres apanham porque muitas vezes elas provocam. Não, elas não provocam. Não é porque você coloca uma saia curta, você coloca um decote, você coloca, né, uma maquiagem, ou então faz um penteado mais sensual, você faz isso
porque você gosta, e não é por causa disso que você deve sofrer uma violência, você deve ser agredida dentro do seu lar. Então, ninguém gosta de apanhar, a mulher não gosta de apanhar, use a roupa do jeito que ela quer, da forma que ela quer. E quando a gente fala de mulher, forma de se vestir, a gente fala do gênero feminino, aquelas pessoas que se identificam com o gênero feminino. Então, isso eu incluo também as mulheres trans. As mulheres trans, geneticamente, nasceram como homens, mas no decorrer, na sua vida, no seu pensamento, no seu sentimento, ela é uma mulher. Então, ela consegue fazer a transformação e ela é uma mulher trans, ela é considerada uma mulher. Então, a Lei Maria da Penha, a violência doméstica, também acolhe essa mulher. Ela também pode sofrer a violência. Porque a maioria das pessoas, elas entendem que a Lei Maria da Penha é uma lei discriminatória, porque ela só protege a mulher. Mas não é isso. A Lei Maria da Penha, ela protege a mulher porque os homens e as outras pessoas que não se identificam como gênero feminino, eles caem na tipificação comum do Código Penal. A mulher, ela não tinha uma proteção específica, porque a maioria delas são assassinadas ou são violentadas simplesmente pelo fato de serem mulheres. Ponto. Essa é que é a tipificação. Eu sofro uma agressão, eu sofri uma agressão porque eu sou mulher. Porque eu sou mulher trans. Então, e a mulher trans, ela sofre duplamente. Ela tem aí a Lei Maria da Penha ao lado dela e também tem aí a proteção LGBTQI+, que é o que a gente tem visto aí muito também. Então, ela tem aí uma dupla proteção, mas, ao mesmo tempo, é uma dupla violência, porque ela sofre a violência doméstica por dentro do seu lar, por ser mulher trans, e também sofre uma violência por causa da sua condição, do seu sentimento em ter nascido homem, mas se sentir como mulher. Então, outros mitos que a gente tem aí, né? A violência doméstica só acontece em famílias de baixa renda e pouca instrução. Já falamos que não, como tem o caso aí da juíza Viviane, e de muitas, vimos agora essa semana uma modelo conhecida, né, que vinha sofrendo aí violência junto ao seu noivo, e finalmente ela conseguiu denunciar por intermédio de fotos no seu próprio Instagram, e as fotos sempre eram em momentos... Tá querendo que eu pare, né, Robert? Já tá ficando agoniado, né? Eu já vou terminar. Não. Então, as fotografias que essa modelo, né, Ana Figueiredo, o nome dela é público, né, na televisão, a maioria das fotos que ela postou recentemente no seu Instagram eram sempre fotos dela trancada no banheiro, ela escondida, ela não conseguia falar com ninguém, porque o noivo a ficava monitorando o tempo inteiro. Foram meses de confinamento junto com ele, e ela conseguiu ser ouvida, conseguiu fazer a denúncia também por um aplicativo, e ela conseguiu se afastar do lar, e ele hoje está respondendo a um processo. A gente só lamenta porque ele, na verdade, todo homem que sofre, que comete algum tipo de violência contra a mulher, a primeira defesa dele é dizer: eu bati nela porque ela me bateu primeiro. Então, sempre é isso que a gente escuta, né? Eles sempre alegam a legítima defesa, mas eles nunca conseguem enxergar que, a partir do momento de um xingamento, de um xingamento simples, cala a boca, você é burra, isso é uma violência. Isso daí é apenas um degrau, é o primeiro passo para, quando você prestar atenção, você já está sofrendo um soco, você já está sofrendo um empurrão, um enforcamento, e, inevitavelmente, você acaba podendo aí sofrer, sendo morta justamente por não denunciar, né? Outro mito, né, que a gente também escuta é que, se a situação fosse tão grave, né, a violência fosse tão grande contra a mulher, a maioria delas iriam abandonar o lar, iriam abandonar os companheiros, iriam abandonar os maridos. É o que todo mundo fala: apanha porque gosta, continua com ele. Mas por quê? A mulher tem vergonha,
a mulher tem medo, muitas vezes ela tem uma posição, uma postura social tão grande dentro do seu ambiente que é vergonhoso para ela contar para sua amiga que ela chegou um pouquinho depois do horário para jantar com seu marido e ele bateu nela. Toda mulher tem vergonha de falar isso, ela não se sente confortável, porque isso afeta o psicológico, isso afeta a autoestima. Então, entenda, às vezes, quando você pode ter uma colega ou alguém que esteja sofrendo algum tipo de violência, escute, ela precisa ser ouvida, ela não precisa ser julgada, ela não deve ser julgada, ela não deve ser entender. Você precisa acreditar, né? Muitas mulheres acham que ninguém vai acreditar em mim. Como é que vão acreditar em mim que eu, né, formada nisso, formada aquilo, meu marido, que todo mundo adora, como que as pessoas vão acreditar que entre nós dois, entre quatro paredes, ele me agride? Como vão acreditar que quando nós estamos juntos e eu não quero fazer sexo com ele e ele me força, ele está me estuprando? Ninguém vai acreditar nisso. E isso acontece com qualquer um de nós. Eu posso estar falando aqui para várias pessoas aqui, muitos que eu não conheça, e mulheres que, de repente, podem estar se lembrando, puxa, eu tive um namorado que ele, às vezes, me fazia eu passar vergonha na frente dos meus amigos. Ele fazia comentários jocosos a meu respeito. Isso é uma violência doméstica. Você sofreu uma violência doméstica quando você possui esse relacionamento. Às vezes, você está num ambiente, um grupo de amigos, com casais, às vezes você vê o seu amigo falar alguma gracinha que deixa a esposa dele constrangida. E você olha, você vai rir, engraçado. Não, não é engraçado. Aquela moça, aquela amiga sua está sofrendo uma violência doméstica e dentro daquele ambiente que todos ali estão rindo, e às vezes até mesmo ela está rindo, a gente não sabe o que ela está vivenciando dentro de casa. Então, o meu toque aqui para vocês, a minha dica aqui para vocês, é que todo mundo é passível todas as mulheres são passíveis de sofrer violência doméstica. Todas. Moral, psicológica, sexual. Então, a gente precisa olhar mais para o próximo. A gente precisa, nesse momento pandêmico, que a palavra empatia, ela teve muita força, a palavra sororidade também teve muita força, a gente precisa colocar isso em prática, a gente precisa olhar o nosso próximo e ver se realmente, num silêncio, ele está falando alguma coisa. Então, o meu recado aqui para vocês, não só para falar sobre todas as tragédias que a gente identifica contra a mulher, mas também a forma de alertar todos vocês que dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente de amigos, você pode identificar alguém que esteja sofrendo esse tipo de violência. E aí, no momento, pega a mão dessa sua amiga, tá tudo bem com você? Você precisa de alguma ajuda? Me liga, manda uma mensagem, vamos tomar um café, vamos nos ver mais vezes, de uma forma que ela entenda que você conseguiu entender que ela está precisando de ajuda, sem mesmo ela saber que falou alguma coisa, que pediu. É tudo muito sutil, né? Para que a gente não traga aí a esse agressor um momento de fúria e, de repente, a gente querendo ajudar, a gente pode piorar a situação, né? Então, é isso que eu queria deixar para vocês. E o que buscar? Você pode ligar para o número 180, que é o número 180, que é o número onde você pode fazer a denúncia de uma violência. Esse não é um número direcionado, não é um número da polícia, mas é um número onde você faz a denúncia, você narra o que está acontecendo e a polícia ela é acionada. Ou você pode ligar direto para 190, você escutou o seu vizinho, escutou alguma situação estranha, você mesmo pode fazer a denúncia, dar o endereço e eles vão até você. O próprio número 180, ele direciona a pessoa que está fazendo a denúncia, quais são as delegacias
a Delegacia da Mulher, a DEAM, mais próxima da sua residência. E caso não tenha nenhuma Delegacia da Mulher próxima, a autoridade policial é obrigado a fazer o registro da violência doméstica em delegacia comum. Então, não é obrigado ser apenas da Delegacia da Mulher, é porque a Delegacia da Mulher, ela tem assistente social, ela tem ali psicólogos, ela tem ali defensores, pessoas que sabem acolher aquele momento. E nem sempre numa delegacia comum você vai ter esse tipo de acolhimento. Mas pelo número 180, você consegue ter informações para onde direcionar. Então, não tenha vergonha de falar para um amigo ou para uma amiga que você está sofrendo algum tipo de violência. Não tenha preocupação, não tenha medo de denunciar. Ajude essa pessoa que passa por isso, principalmente nesse momento de pandemia, porque muitos ainda estão isolados e devem ficar mesmo, né? Porque a gente tem aí as variantes e as preocupações de que a vacina avança, mas em algumas regiões a gente sabe que muitas vezes ela não está chegando. Então, a gente tem certeza absoluta das subnotificações. Então, o momento é agora, o meu momento de estar aqui perante o Rotary, perante vocês, né, meus amigos, meus companheiros, é justamente de acender aqui na mente de cada um, você olhar para aquela mulher, para aquela criança, menina, que pode estar sofrendo uma violência e você não conseguiu identificar. E é isso. Eu desculpa se me alonguei muito, né? Mas é um tema que é muito palpitante, é muita informação que a gente, infelizmente, não tem tempo para poder dar isso, muitos exemplos, mas o pouco tempo que me foi proposto, eu consegui dar um recado de pelo menos um alerta aí para todos vocês. Ok. Vamos às perguntas, então. Marcos, teu microfone está aberto. Vamos passar agora as perguntas. Primeiro, eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Quem quisesse fazer pergunta, por favor, levante a mãozinha e nós passaremos a pergunta. Queria primeiro te parabenizar, Flávia, pela brilhante explanação. E a gente, quando vê que um orador, um palestrante, domina o assunto, você, com total maestria, falou durante esse período, e poderia falar por 1, 2, 3 horas, que é um assunto extenso, e eu queria te dar parabéns. Não deu tempo passar, né? E até, por exemplo, para mim, algumas coisas que você falou no início foram muito aproveitadas, porque a gente fala de violência doméstica, a gente só vê o cara enfiando a porrada na mulher ou dando tiro na mulher. Então, algumas coisas que você falou no início da sua explanação, tirar até algumas dúvidas que eu tenho passado com alguns amigos e até familiares. Não há ninguém de nós que não tenha, numa vizinhança ou no meio familiar, um problema deste que nós estamos abordando hoje. Mas eu queria te fazer uma pergunta, porque tem muitas perguntas aí, eu acho que isso que é o interessante da gente, a gente vai estar franqueado até onde tiver todas as perguntas. Você falou muito de estatística e número, e a gente vê muito, até nas propagandas, nisso tudo, muito a gente fala, vamos colocar assim, tá? Da classe C para baixo, classe D, classe E, classe C, mas nós temos, vamos dizer assim, porque também acabou um pouco o negócio de classe, só estou sendo assim, em cima disso, para voltar à minha época. Tinha a classe A e a classe média mais. Mas nessa classe A e nessa média mais, por incrível que pareça, o índice de violência doméstica é tão gritante, tão quanto a maior da comunidade que mora nesse Brasil. Pessoas que moram na Vieira Soto, que moram na Barra, que moram nos grandes apartamentos, têm as grandes residências, e a gente não tem muito acesso a isso. E aí você, como uma exímia advogada, que com certeza tem isso, é muito discrepante, ou realmente essa classe que a gente participa, seja no Rotary, no Lions, na grande sociedade, a gente não vê acontecer muito isso. Talvez seja por quê? Porque tem esse dinheiro para contratar grandes advogados ou para que não macule a imagem de empresários, de políticos, de desembargadores, de juízes, que também cometem atrocidades, como a gente vê, vamos dizer assim, da classe B menos para baixo. Não, a grande maioria da ausência desse conhecimento, né, público, né? Eu sei que o desembargador bateu, o juiz, enfim,
Isso é vergonha, né? As mulheres, elas têm vergonha. Elas se sentem envergonhadas em dizer, né, que os seus maridos, que os seus companheiros as agridem. E muitas vezes elas não sabem que estão sendo agredidas, porque é tão comum o marido ou o companheiro de repente dar um apelido desagradável para ela, né? Ô, sua bruaca, ou sua, sei lá. Isso está tão incrustado nela que ela não consegue ver isso. Eu recebi um vídeo essa semana, até muito interessante, depois até lembrei, poderia até ter passado aqui para vocês, que como é importante o conhecimento do que é sofrer uma violência doméstica e como você passa isso até para os seus filhos. Eu recebi um vídeo onde era dentro de uma residência até um tanto quanto muito bonita, a gente vê que é um padrão de vida muito, muito bom, onde tinha a mãe, né, a gente visualizava que era uma senhora, a mãe, estava sentada lendo um livro, e ao lado dela, próximo, seu filho adolescente, creio, pela imagem, algo em torno dos seus 16 anos, né? 17 no máximo. E ele estava vendo alguma coisa na televisão até que o telefone dele tocou. E o toque do telefone dele era uma dessas músicas que, infelizmente, a gente vê, escuta, músicas de baile funk ou de cantores novos, né? Com palavras que tratam a mulher de uma forma muito, muito desrespeitosa, né? A gente conhece aí um monte de músicas desse tipo, que a gente vê nos TikToks, né? Eu tenho filha pequena, mas já pré-adolescente, então eu acompanho tudo muito isso. E o do toque do celular desse rapaz era uma dessas músicas, e que usava termos muito pejorativos em relação à mulher. E aí essa mãe, escutando isso, levantou, pegou o celular, viu o filho falando no celular, quando ele atendeu, quando ele desligou, ele falou assim: filho, eu queria que você trocasse esse toque do celular. E aí, claro, como todo adolescente, pré-adolescente, pô, mãe, por que eu vou trocar? Pô, é a música, meus amigos gostam, é a música da moda, não sei o quê. Não, meu filho, tudo bem, eu só estou falando isso porque esse toque do celular, com essas palavras, é o que eu escuto todo dia quando eu saio para trabalhar e passo na obra aqui do lado. Os pedreiros, os engenheiros, eles falam isso de mim. Então, quando eu escuto isso aqui dentro da minha casa, isso me faz mal, porque parece que está falando mal de mim. E aí ela se afasta, e aí o filho para, e aí ele reflete. Ele, puxa vida, eu tenho um toque no meu celular falando mal de uma mulher que, para mim, eu não sei quem é, não quero saber, é uma mulher qualquer, na ilusão dele, uma mulher imaginária, mas ele, dentro da casa dele, ele tem a mãe dele, que escuta esse mesmo palavreado no dia a dia dela de ir e voltar do trabalho. E na mesma hora o filho vai e troca esse som do celular. Então, isso não é uma violência doméstica? Isso é uma violência doméstica, porque ela vai e volta com isso dentro da cabeça dela. E dentro da casa dela, ela está vendo que o filho dela não consegue enxergar que esse tipo de som, esse tipo de música traz uma violência moral para dentro da casa dela, para ela como mãe. E isso ele vai levar para a vida dele no futuro, para a namorada dele, para a futura esposa dele, ou o futuro relacionamento que ele opte. Então, você tem que também educar os seus filhos ou as suas filhas de uma maneira muito sutil, com uma música, né? Então, diga o que significa a palavra, que é uma palavra ruim, uma palavra horrorosa. Assim, eu vejo tantas barbaridades com a Ana Clara. A Ana Clara está com 10 anos, faz 11 agora em fevereiro, e a pandemia trouxe esse TikTok, né, onde tem dezenas, centenas, milhares de dancinhas e músicas. E se você parar 10 minutos para olhar aquilo, você fica assustado, porque tem músicas e dancinhas que fazem com que as meninas muito novas se exponham de tal forma que não é que se tornem meninas fáceis, mas isso faz com que elas
deixem se desrespeitar. Elas se autodesrespeitam, e aí, quando sofre algum tipo de violência, seja moral ou seja psicológica, elas não vão enxergar que estão sofrendo isso, porque elas já aprenderam no TikTok que aquela música é uma música legal. E não é aquilo, é uma violência. Isso é uma violência. Então, as pessoas de classe A, de classe A+, de classe AA, elas não alertam, não falam, não compartilham o que vivenciam dentro de casa, justamente por vergonha. Elas têm vergonha. O que a minha amiga do salão, a minha amiga da pós, ou a minha amiga do grupo de vinhos, né? A gente tem tanta gente aí que faz parte de grupo do vinho, né? Imagina o que elas vão pensar sabendo que o meu marido me pegou mais forte pelo braço, disse que eu não podia usar essa roupa porque era uma roupa feia ou era uma roupa que não era adequada. Então, essa que é a grande dificuldade. Entendi. Vamos para mais uma pergunta, companheira Sara, por favor. Só abre o seu microfone, Sara. Alguém mais gostaria? Depois só levantar a mãozinha que eu... Boa noite a todos. Eu queria parabenizar a palestrante e não queria fazer uma pergunta. Eu queria só dizer que essa agressividade contra a mulher já foi percebida até por alguns homens, alguns escritores. E aqui eu cito Jorge Amado, que no seu romance, Gabriela, Cravo e Canela, fala de um coronel, não é coronel militar, não, é coronel da Guarda Nacional, aqueles cacauicultores ricos que compravam aqueles títulos, que mandou matar a mulher dele porque estava traindo ele e não foi preso nem nada, porque era considerado defesa da honra. Então, ele não foi preso. Muito pelo contrário, achavam até uma coisa elogiável ele tomar aquela atitude. Então, Jorge Amado, na década de 30 e de 40, já fazia essas denúncias, que a gente conhece através dos romances. Então, tem homens que já denunciam isso. Eu acho isso interessante. Para mim, que leio vários escritores, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, mas estou falando da Bahia, que é minha terra, né? Claro. Jorge Amado. Não, obrigada, parabéns. Eu que agradeço, né? E até curioso, porque Jorge Amado, mesmo estando à frente, né, de toda uma geração, um escritor brilhante, maravilhoso, não há dúvida que ele foi muito criticado pelo seu tipo de escrita, justamente por isso, né? Porque ele tinha um pensamento muito à frente. Ele tinha a mulher como na verdade, um cristal, né? Que é o que nós somos cristais, nós somos mais do que a perfeição, né? A gente tem que jogar... a gente tem que levantar sempre o nosso astral, a nossa moral. Então, Jorge Amado já identificava isso. E ele colocava esses toques sutis em seus livros, mas muitas vezes ele não era entendido. Por isso, tão criticado em grande maioria das suas histórias, como Gabriela, Cravo e Canela e muitas outras histórias também. Tá ótimo. Bom, nossa companheira Flávia, olha, muito obrigado pela sua explanação, brilhante, brilhante, brilhante. Tirou algumas dúvidas, pelo menos no meu caso, minha, inclusive do Disque de Denúncia, né, que eu até perguntar, mas você já adiantou. Então, aqui eu tenho a lhe agradecer em nome do clube, de todos os companheiros, e passo a você o certificado de sua palestra, né, que você participou, e a gente aqui se sente honrado, abrilhantado pela sua explanação, pela sua simpatia, pela sua clareza do tema, e te aguardamos. Te aguardamos aqui, viu, Flávia? Eu que agradeço. Eu queria, caso alguém queira tirar mais algum tipo de dúvida ou fazer algum contato conosco no escritório, comigo especificamente, eu vou deixar o meu e-mail, que é o e-mail do escritório, que é o flávia@nunesmachadoevargas.com.br. flávia@nunesmachadoevargas.com.br. Me coloco à disposição de qualquer companheiro ou amiga, ou quando essa palestra for colocada no ar pelo YouTube, que ela alcance aí
uma infinidade de pessoas que, de repente, precisam de ajuda, né? Lá no nosso escritório, nós atuamos nas mais variadas áreas do direito, civil, trabalhista, consumidor, previdenciário, e também especificamente nessa parte de defesa da mulher e da violência doméstica. Tá e ótimo. agradeço muito, adorei o certificado e vou guardar com muito carinho e em breve acho que estarei aí do lado da tela aí de vocês como companheira. Ai, que boa notícia, uma boa notícia. Ficou melhor ainda a noite, então. Ah, que bom. Agradeço Olha, a muito todos, obrigado. tá? Um minutinho, o companheiro Fernando meus levantou companheiros. a mão ali, Fernando. Quer usar a Boa noite. palavra? Só abrir O seu microfone está fechado, Fernando. Abriu. Oi, Fernando. Alô? Abriu? Abriu. Flávia, maravilhosa a sua palestra. Eu já lhe conheço há algum tempo. Você é um E sei querido. que você é fantástica. Tá? E eu gostaria de acrescentar que o Disque Denúncia foi criado pela Associação Comercial do Rio de Janeiro, que tem um telefone 2533-1177, 24 horas por dia, e aceita esse tipo de denúncia. É verdade, tá? é verdade. Parabéns. Ótima ponderação, é verdade. Isso. Parabéns e sucesso aí na sua profissão, que é muito boa. E você está lá do meu lado, na OAB, que é ali no edifício Charles de Gaulle. Quando quiser fazer uma visita, eu estou ali no 17º andar. Vou lá te visitar. Já está lá presencialmente, eu vou lá então, para matar saudade de você. Com certeza. Muito obrigada. Um grande abraço, um abraço no Jorge. Ok, companheiros. Então, venho agradecer. Eu passo a palavra ao nosso protocolo, Robert, para fazer as ponderações finais e os agradecimentos. Prezados companheiros, presidente Marcos, voltando ao protocolo da noite para fazer o encerramento da minha área, no sentido de fazermos o término da reunião, eu gostaria de agradecer aqui a presença. Hoje tivemos mais de 20 pessoas na sala, transmissão simultânea pelo YouTube. Um agradecimento especial aqui à Andréia Góes, a Evelyn Góes, a nossa companheira Sueli Elias, do Barra da Tijuca, conosco aqui. Obrigado pelo carinho. Deixo um abraço fraterno a todos os companheiros e companheiras da Barra da Tijuca, nosso querido Carlos Evaristo, né, o homem mais elegante do Rotary, a Ludmila Milito com a gente aqui também esse tempo todo, a nossa sócia honorária também, uma grande advogada, Maria Inês, obrigado pela presença. E não podia deixar de registrar aqui, né, a presença de todos os companheiros, mas do primeiro damo aqui, Jorge Renato Tomás, que entrou, está acompanhando com a gente aqui, foi nosso companheiro, foi presidente do Rotary. Agora que ele entra, né? Muito. Não, ele já estava aqui há um tempo. De pau, não vi. Deixa eu defender aqui os homens, né? Eu não vi. Jorge Renato, obrigado pela tua presença. JR está aí. Está na lista. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. E antes de passar a palavra ao presidente para fazer o término da reunião, eu queria já dar uma chamada para vocês da próxima reunião, que vai vir um cara que foi do Rotaract Clube Rio de Janeiro e Ipanema, amigo do Monjardim, e conversando com o Monjardim, falei ontem com o Sidney em Portugal. Então, o meu querido companheiro também de palestras, Monjardim está aí. Semana que vem vamos ter o Sidney Menezes, que foi presidente da CAL, um grande urbanista, está morando em Portugal, acabou de escrever um livro junto com seu pai, Sebastião Menezes, que foi um grande cirurgião plástico e também político, deputado federal, muitos anos, pelo estado do Rio de Janeiro. Então, semana que vem, fique ligado com a gente. Muito obrigado. E eu volto a palavra ao presidente Marcos Araújo para fazer as considerações finais e o encerramento da reunião. Obrigado, companheiros. Obrigado. Boa noite. Obrigado, companheiro Robert. Obrigado, companheiras e companheiros. Mais uma reunião brilhante e eu fico muito feliz de participar desse clube e estar presidente, que tentar ser à altura do nosso ex-presidente Robert e continuar com essas palestras maravilhosas. Obrigado a todos, Fernando, Carlos, Robert, a palestrante, Camila, Norma, a todos vocês, companheiros. Fiquem em paz, uma boa noite e até a próxima quinta-feira. Ao meu amigo Ricardo, pai do Robert. Pagual, vendo Flavinha. Adoro isso aqui, meu grande companheiro, amigo. Sou seu fã. Saudade, um beijo enorme para vocês. Gente, uma boa noite, fiquem com Deus.
E vão em paz, hein? Tudo de bom. Até Amém. a próxima quinta. Bom, beijo, Sidney está com a gente. Falei de você lá. Deixa o Camila, fica Camila, um beijinho agora. Camila, a Bol, tu acordou, a Bol? Estava dormindo. Grande abraço. Boa noite a todos. Bom Jardim, um abraço. Boa noite, Pim. Boa noite, Hélio. Tá? Andréia, boa noite a todos, viu? Beijo. Fiquem com Deus aí. O Abol está vendo o jogo do Flamengo, 4-0 já, pô. Eita, ferro. Renato Gaúcho assumiu o time e andou baba. Falando de longe.